Que delícia! Hum. Vamos ver, entramos agora no YouTube, pessoal. Vamos ver se aqui no YouTube também estão nos ouvindo. Fala aí um oi no YouTube agora, Matheus. Olá, pessoal. Estamos juntos. Estão me ouvindo? Pessoal do YouTube, bom dia. Nos ouvindo? Bom dia. Conta para nós, tá tudo bem aí também? Ok, ouvindo muito bem. Perfeito. Então a gente já estava batendo um papinho ali no Instagram e agora vamos embora, pessoal. Aproveitem para tirar as suas dúvidas, que o professor Matheus Cautiero está aqui com a gente, uma das maiores autoridades nesse assunto de focalização no Brasil. Inclusive, ele estava contando para nós lá no Instagram que ele é de Belo Horizonte e foi lá o berço da focalização no Brasil, né? E aí ele estava contando, né, que um dos seus professores, conta agora aí para o pessoal do Sim. YouTube. Eu estava falando que, num primeiro momento, né, antes de chegar a formação, a primeira turma de formação aqui no Brasil, que chegou em Minas, em Belo Horizonte, aí tinha muito pouca gente que já tinha ouvido falar, que sabia de focalização aqui, mas eu tive um professor que chamava Volber de Alvarenga, e ele então foi meu terapeuta, meu supervisor, meu professor, e ele te correspondia com o Gendlin, o pai da focalização, por cartas, e ele ficou tentando trazer o Gendlin para o Brasil. Só que isso precisava mobilizar um grupo de alunos e eles decidiram trazer um outro professor, então foi quase que o Gendlin veio para o Brasil pessoalmente inaugurar a focalização aqui, e esse professor então, durante cartas, ele escreveu, traduziu vários textos do Gendlin, e ele ia me passando, né, quando eu comecei a dar aula de focalização, ele foi me orientando, ele é um cara incrível, e a curiosidade é que Volber de Alvarenga, esse professor, ele é o pai do Samuel Rosa, do Skank. Né? Então, esse é o berço do Samuel Rosa. O pai dele talvez seja o primeiro cara no Brasil a apresentar a focalização. O Volber era um psicólogo, professor, e um cara fora da curva. Assim, ele rasgou a tese de doutorado dele e falou: eu vou fazer arte. E começou a pintar, fazer poesia, Uhum. e trouxe um trabalho que talvez algumas pessoas conheçam, que é sobre o Jeremias Horta, né, Bola de Neve, alguns escritos assim, algumas pessoas talvez conheçam. Pura poesia, coisa linda, muita sensibilidade. Muito bom, gente, que delícia, né? O Samuel Rosa, eu gosto muito de algumas das letras dele, ele é psicólogo, né? Ele foi Também. fazer psicologia também, muito legal. Foi meu Então, disciplinário na escola também. é, Eu fazia bagunça e ia para a sala do Samuel conversar com ele. Ele falou: o que está acontecendo? olha mesmo, puxa vida, que curiosidade maravilhosa. Gente, o Matheus, ele é um grande amigo e esse profissional maravilhoso de focalização que também une, ele gosta muito, assim como eu, né, de entrelaçar os conhecimentos. Então, nós somos mosaicos, né? Temos Gostei. personalidades mosaicas. A gente vai fazendo, né, vai mudando o caleidoscópio aqui da realidade a partir dos vários saberes, dos vários olhares, né? Então, a gente sabe que nenhuma abordagem sozinha dá conta da complexidade do humano, né? Então, o Matheus, assim como eu, também é esse pesquisador da alma, né? Que mergulha num conhecimento, e como isso, né, Matheus, nos dá prazer, porque Sim, muitas vezes a gente fica em busca dos prazeres da vida, e esse é um dos grandes prazeres, né, que eu sinto que nós, verdade. nós dois Compartilhamos, né, desse gosto. partilhamos. É delícia, né? A gente, ai, gostoso. Então, isso faz parte, né, da tarefa, com certeza, da nossa alma, que é não só mergulhar nesse universo interior, mas também ajudar, contribuir para que vocês que estão aqui nos ouvindo também possam
né, ter as ferramentas necessárias para que vocês também, né, façam esses mergulhos na alma. Bem, e Mateus tem um dos seus carros-chefes, que é a focalização. Ele vai contar para nós hoje, né, como é que a focalização pode, né, nos ajudar enquanto terapeutas, terapeutas consteladores, mas também terapeutas de uma forma geral, né, a expandir os nossos conhecimentos a respeito do nosso próprio corpo e também a respeito do campo das constelações. Então, os alunos, né, eles chegam na formação, Mateus, e eles sempre perguntam: toda a primeira aula prática é assim? Ou às vezes eles perguntam até antes de comprar a formação. E a pergunta clássica, né, é sempre: Cris, mas eu percebo que o constelador parece que ele tem que ter um sexto sentido, parece que ele precisa ter uma mediunidade, parece que ele tem que ser meio mago, parece que ele tem que ter algum poder especial que eu não tenho. Eu não Aham, sou essa pessoa que sente desse jeito todo aí. Então, eu acho que constelação não é uma coisa para mim, né? aham. E então, eu nem vou responder, porque os meus alunos já estão cansados de me ouvir falar sobre isso, então eu vou, né, pedir para que o Mateus fale sobre isso, né, se de fato é um poder sobrenatural, se você precisa ter mediunidade para fazer constelação, e como é que então a focalização vai nos ajudar, nesse sentido, tá? Sim, Então, sim. é com você, Mateus. Muito bem-vindo ao meu canal. É uma alegria estar te recebendo aqui. Gratidão, né, por ter aceitado esse convite e também por estar sempre auxiliando aí os meus alunos com o seu trabalho. Eu que te agradeço o convite, a parceria, né, uma alegria estar aqui, e eu sinto que a gente tem uma boa conexão justamente pela identificação na nossa forma de caminhar, essa abertura para poder integrar diferentes saberes, e você faz isso muito, muito bem, e também o gosto de experimentando esses caminhos, né, é o que a gente vai oferecendo para os alunos, são coisas que vão passando pela nossa experiência, não é uma coisa só teórica, e isso eu acho que faz muita, muita diferença. Indo então para esse ponto que você traz, e eu quero dizer que eu também, embora meu carro-chefe seja a focalização, que é o que eu ofereço aqui no nosso espaço como formação, e todos os grupos que eu ofereço, a base metodológica de trabalho é a focalização, eu também tenho um, um, uma conexão com a constelação. Eu tenho duas formações e eu passei por isso que você está falando que seus alunos também passaram. A primeira formação que eu fiz, eu terminei ela com essa sensação, eu acho que não é para mim. E seja porque eu não tinha esse poder mediúnico de saber movimentar, ou porque eu também acreditava que eu tinha que entender muito mais as dinâmicas ocultas de relacionamento para poder saber as frases certas e propostas certas, e eu não sabia, eu não tinha, né, todo aquele repertório intelectual a respeito, né, do trabalho, então eu comecei a achar que era muito para mim, e eu fui vendo, deixando de lado, né, a ideia de trabalhar com grupo, e continuei. Até que eu tive no meu corpo inteiro, Cris, eu acho que eu nunca te contei isso, eu tive uma inflamação no meu corpo inteiro. Quem me acompanha há mais tempo mesmo, porque isso é antes das redes sociais, eu fiquei assim, os médicos já não sabiam mais o que fazer, eu cheguei a tomar corticóide diariamente, porque o próximo passo seria eu ser internado, meu corpo todo inflamado, eu ficava todo assim vermelho, sabe? E eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha uma explicação, e eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi correntes se arrebentando. Puf, aí as correntes se arrebentavam e aparecia um letreiro. Puf, Bert Hellinger. Aí eu acordo assim.
você não precisa ser psicólogo, terapeuta para interpretar. O sonho ele já vem interpretado, né? Não precisa nem de interpretação. Aí eu falei, entendi que parte da minha liberdade depende de olhar mais para o que Bert está apontando para nós. E ali, na semana seguinte, uma pessoa, Matheus, está começando uma outra formação aqui em Minas, vamos fazer, pessoal, aluno do Helger, e aí eu fiz, foi 10 anos depois eu fiz minha segunda formação. Olha. E ali eu me abri para poder olhar de outro lugar. Então eu quero dizer assim que a visão que eu tenho, Cris, da constelação é que ela é muito mais profunda do que a gente pensa e que muita gente chega com uma ânsia muito superficial em querer operacionalizar o processo logo, antes de criar, sabe, o desenvolvimento da sensibilidade de um olhar sistêmico, antes de criar o desenvolvimento de uma confiança no processo dos movimentos da alma, sabe? De aprender a confiar que o campo é capaz de nos conduzir. E foi esse o aprendizado que ele foi chegando junto com a focalização. Que na medida que eu fui estudando a focalização e que eu fui aprendendo a me deixar ser conduzido pelo processo sentido, porque como que eu vejo a focalização, Cris? É uma constelação interior. Sabe, assim, Hum. é um processo, que tem uma semelhança muito interessante com essa entrega a um processo que se move para além das palavras, numa dimensão além do conceitual. E e a focalização foi me ensinando isso de uma forma que eu fui me deixando levar, e o Gendlin traz uma palavra que para mim fez toda a diferença, que eu falo com os meus alunos, que a partir do momento que Gendlin traz essa compreensão de que um processo terapêutico ele pode ter o corpo sentido como referência, nós ganhamos uma segurança. Então eu falo com meus alunos, o seu corpo é o meu mestre. Uhum. O seu corpo e as sensações que surgem da nossa interação no seu corpo é o que vai nos guiar para saber se a gente está indo. Então, nesse momento, eu comecei a descansar dessa pressão de que Matheus, eu não tinha que saber, porque, na verdade, esse foi minha grande conquista como terapeuta, assumir que eu não sei. Matheus, eu não sei. E eu acho que esse é o lugar que Bert Hellinger também nos convida como um constelador que está realmente entregue ao campo, que ele Uhum. adota esse despojamento fenomenológico para deixar que a experiência nos conte, para deixar que o processo se revele. Essa é a coisa mais linda, que é tão comum ao trabalho de grupo com a constelação e ao trabalho individual com a focalização, ou trabalho de grupo com a focalização, que a gente também tem usado muito aqui, onde cada um e cada processo ele vai representando todo o movimento de grupo. Mesmo que eu não Uhum. coloque ali sistemas familiares, né? Uhum. A gente vai falar mais disso, mas a minha compreensão é que cada sentimento que a gente acolhe, a gente está acolhendo, né, um representante da nossa família com os mesmos sentimentos. A gente está Hum. acolhendo a humanidade inteira com os mesmos sentimentos. Então, essa é a Uhum. focalização sistêmica. Uhum. E como seria a constelação focalizada? Seria uma Hum. constelação que deixa de se orientar por racionalidades
né, pretensões de antecipação do que eu posso fazer, para poder ancorar que o campo daquele trabalho em grupo, ele vai se mostrar para nós através do corpo dos representantes. Eu acho que você entendeu isso muito rápido na sua formação e já incluiu no seu ensino esse pilar, né? Você Uhum. conseguiu captar. Uma vez eu encontrei com Juan Garriga, que é hoje um representante interessante da constelação, porque ele tem uma pegada mais humanista, e eu falei com ele que eu dava aula de focalização, e ele disse: todos os consteladores deveriam aprender isso. Nós teríamos um trabalho muito mais eficiente se os consteladores soubessem mais sobre focalização. Então, a focalização ela vai nos dar mais segurança de manejo do processo, confiança de que a direção agora ela tem uma referência que é corporalmente sentida, e Gendlin vai nos ensinar o que a gente faz a partir do momento que a gente encontra essas referências, é onde começa a focalização, que é como a gente se relaciona com essa experiência corporalmente sentida. Então, o que ele nos ensina são passos de interação gentil, sabe? Eu, Uhum. eu acho que isso é o que me encanta, eu transbordo de encantamento, eu acho que essa é das coisas, assim, mais lindas, porque, assim, eu estou há 20 anos estudando isso, mas eu me emociono de falar isso agora com você. Eu me emociono de estudar um texto que gente está falando aquilo que eu já ouvi. Aí eu me emociono de novo, porque a gente vai aprofundando em níveis de compreensão cada vez maiores dessa delicadeza em se relacionar conosco, em se relacionar com a nossa experiência humana, de forma que a gente vai criando interações mais gentis com esses aspectos da nossa experiência, e incluindo principalmente coisas que a gente não estava acostumado a incluir num trabalho convencional de psicoterapia, as sensações do corpo como arquivos vivos de informações que vão mostrar o próximo passo. Sabe? Tem uma coisa muito comum entre os dois trabalhos, eu vou dizer apenas isso e passo para você a palavra, que é, eu gosto assim de como se eu estivesse caminhando numa rua e eu não sei o que vai vir na próxima esquina. Então, mas se eu me abro para receber a experiência do jeito que ela está se mostrando agora, eu me abro nessa abertura com a confiança de que o próximo passo ele vai se revelar. Então, quando a gente começa uma constelação, a gente não tem ideia, né? Os passos vão se revelando de uma forma completamente inusitadas. A focalização, a mesma coisa, é um despojamento que eu vou com ele até a próxima esquina, e lá, quando a gente chega na esquina, abre um novo quarteirão. Aí a gente dá mais um passo. É claro que não precisa ser médium. Ou eu posso dizer de outra forma, todos nós somos médiums se a gente pode se abrir para o desenvolvimento da sensibilidade. O que é isso, desenvolvimento da sensibilidade? É a gente perceber, é, aprimorar a nossa percepção da nossa experiência sentida. Isso Lindo. não é ensinável nas faculdades. Uhum. Uhum. Exatamente, nem na vida, né? Nem na vida, a não ser que você tenha, assim, caminhos inusitados, como, por exemplo, eu vim de uma família de artistas e a gente aprendeu desde a arte, para mim, é talvez o caminho mais viável para esse desenvolvimento, né? Mas isso não necessariamente está associado a uma terapêutica de cuidado com Uhum. o outro. Então, Uhum.
Eu sinto que somos pioneiros, nessa possibilidade hoje de um ensino que inclui uma metodologia consistente, associado a práticas que nos ajudem nesse desenvolvimento da sensibilidade. Uhum. Perfeito, Matheus, que lindo, né, gente? É tão gostoso ouvir o Matheus falar. Ele fala meio cantando, assim, né? Juntando um pouco quem ele é, mais a mineirice dele. Então, assim, ai, você vai sendo embalado, né, naquilo que ele fala. Então, uma delícia. Então, é também um exercício de escuta ativa, né? Da gente estar também numa conversa aonde a gente pode simplesmente escutar, sem saber qual é o próximo passo daquilo que eu vou perguntar para a pessoa, porque você simplesmente não sabe o que é que vai acontecer, né? Então, eu estava aqui enquanto ouvindo o Matheus, simplesmente ouvindo, né, o que ele estava falando, e é tão gostoso, né? E aí talvez agora eu pudesse trazer uma das coisas que você trouxe tantas coisas importantes, mas assim, quando a gente vai fazer uma constelação, o Bert então chamava de movimentos da alma, né? Num segundo momento das constelações, movimentos da alma. E a gente sabe que a alma ela se expressa através do sentir. Então, se a gente pudesse falar o que é esse sentir, ele é algo muito parecido como as águas de um rio, né? E os sentimentos, em sua natureza primordial, eles existem, né, como um fluir. E todas as nossas grandes questões na vida existem porque a gente, em algum momento, precisou desistir de sentir, porque aquilo era grande demais para nós. Então a gente foi congelando sentires, né? A gente foi congelando, foi congelando. E o que a constelação vai tratar não é só dos seus próprios sentires, mas é como todo o sentir de muitas outras pessoas do seu clã também ficaram congeladas e tudo isso fica no campo da alma dessa família, no qual você também faz parte. Então, a focalização, assim como a constelação e as duas nesse casamento maravilhoso, vão nos ajudar a descongelar o sentir. Ou seja, por isso que quando a gente fala de constelação, a gente fala o tempo todo de fluir. Então agora a vida flui melhor, porque nós descongelamos algum ponto, algum nó, que a gente chama de emaranhamento, né? Então a gente descongela. E essa também, né, é uma das funções da focalização como técnica, né? É assim, vamos lá, vamos nos abrir a esse sentir, né? É uma disposição, inclusive, para que você possa deixar fluir algo que ficou parado em você. E tem todo um jeito para você fazer isso, né? É, e eu achei muito bonito, então, quando o Matheus vai descrevendo, né, uma constelação, e eu vejo que assim, a gente vai movendo essa água dos sentimentos. Num terceiro momento, o Bert então passou a chamar de, além de movimentos da alma, que para mim é a mesma coisa que o movimento de um sentir, Uhum, né? Ele passou a chamar ser guiado pelo espírito, que são as novas constelações, as constelações uhum, do espírito. Então ele fala: você move as águas do sentir sendo guiado pelo espírito. Então aí une o princípio receptivo e passivo da alma com um princípio ativo de uma intenção, né, que vem do espírito, né, de um eu superior alinhado com algo maior que ele traz, né? Então, é realmente um trabalho que tem uma profundidade imensa se a gente quer que seja assim, porque também ele pode ser um trabalho mais
que pode nos ajudar num diagnóstico, que pode nos ajudar a colocar em ordem algo que está em desordem, e aí a gente vai focar um pouco mais ali nas ordens do amor, mas o que o Mateus trouxe é que, assim, poucas pessoas compreendem a profundidade de onde chegou as constelações familiares, e de fato, ela é uma abordagem, assim como a focalização, psicoespiritual. Então, nós unimos, né, conhecimentos profundos de uma psicologia mais humanista, de uma psicologia mais transcendente, que traz, né, o mistério com essa guiança espiritual, ou seja, nós acreditamos e confiamos é melhor do que acreditamos, porque acreditar é mais com a cabeça, né, mas assim, nós nos entregamos, nós nos rendemos Uhum, a algo maior que está acontecendo ali, permitindo que as águas do sentir possam fluir, uhum, né. Então, ai, que lindo, tudo isso é muito bonito, mas assim, como sentir se muitas vezes, por conta desses congelamentos, nós precisamos, construir castelos, muralhas e deixar bem escondidinha essa dor ali, então, muitas vezes nós não sentimos, não porque somos incapazes ou porque somos incompetentes, mas exatamente porque, né, algo em nós sente isso como um perigo de morte, algo em nós sente como, ou até fez uma promessa: "Nunca mais eu vou sentir isso, porque quando eu senti, eu quase morri", aquela dor uhum. emocional, né. Foi demais. Com e aí é muito, e aí é realmente muito delicado isso, e eu vejo que a focalização ela vai nos dando os passos para que a gente possa chegar ali no núcleo, naquele lugar que a gente escondeu aquela dor, naquele castelo, né, com as nossas camadas protetivas, que foram maravilhosas, a gente tem que honrar e agradecer, e eu vejo que a focalização, ela vai olhando para cada muralha e vai incluindo com amor, como o Bert diz, tudo aquilo que a gente exclui nos empobrece, né, então a gente vai incluindo essas defesas, e quando a gente vai incluindo essas camadas protetivas, isso vai nos dando essa segurança que o Mateus estava falando, para que a gente possa ir se aproximando de um núcleo, não de uma forma cognitiva, porque o seu corpo ele está pronto para descongelar, ele quer Uhum, descongelar, porque a vida quer fluir através de nós, e dá muito trabalho ficar desviando desse e fazendo a manutenção desses núcleos de congelamento. E também da toda essa estrutura de defesa do castelo, das muralhas, tudo isso é cansativo. Então, a cada focalização, a cada constelação, a gente vai reformando esse castelo de forma que ele se torne um lugar mais seguro para que a gente possa caminhar dentro de nós e, portanto, nas nossas relações e também no mundo, né, Mateus? Então, se você puder contar para as pessoas que não têm, ó lá, isso, ó, a Lana já trouxe aqui, obrigada, mas é isso, exatamente isso. O que é focalização? Tem passos, então, para que a gente possa ampliar esse sentir, né? sim, legal. Então, conta para as pessoas um pouquinho aí, né, o que é a focalização. Obrigada, Alana. A gente agora vai para isso. É, porque a focalização, ela ainda é pouco conhecida. Ela não teve uma repercussão tão grande como a constelação teve. A, a focalização ela foi apresentada por uma via acadêmica. A constelação não. Hellinger não fez questão de validar academicamente aquele método. Ele confiou que os resultados estavam tão visíveis que o processo foi acontecendo por si só.
E é legal a fala da Cris, assim, de perceber que muitas pessoas às vezes ficam na primeira etapa do trabalho da constelação, que ele foi modificado, foi transformado, foi melhorado. E se ele tivesse aqui hoje, ele estaria melhorando mais. E eu posso dizer que ele só começou o movimento e que esse movimento da constelação, ele não precisa ser destruído ou atacado, porque tem pontos que podem ser melhorados, ele precisa ser aprimorado. Por exemplo, a Cris já aprimorou a forma dela lidar com a focalização, com a constelação, quando ela une a focalização a isso. Já temos aqui todo um repertório muito mais seguro de trabalho que não se tinha. Então tem um desenvolvimento acontecendo desde quando Hellinger era vivo e ele continua acontecendo agora. Então, com a focalização, ela surge academicamente. Gendlin, ele é um psicólogo, um filósofo, e ele conheceu um cara chamado Carl Rogers. Vocês conhecem, já ouviram falar de Carl Rogers? Ele é mais conhecido do que Eugene Gendlin. Então, não existe focalização e Eugene Gendlin sem Carl Rogers. É do encontro dos dois que um novo passo começa a acontecer dentro da psicologia humanista considerada aqui experiencial, ou seja, guiada pela experiência sentida. Carl Rogers, ele começou a descobrir isso nas interações psicológicas dele. Ele descobriu que a gente, como psicólogo, como psicoterapeuta, a gente seria muito mais efetivos se o foco das nossas intervenções estivesse direcionado para o sentir do cliente. Então, se a Cris me conta aqui de uma situação que ela viveu numa viagem e teve um problema lá no aeroporto, e aí teve uma confusão, e tudo que ela me conta, todo esse enredo dessa história, a minha devolução, a minha intervenção ao escutá-la dentro dessa perspectiva centrada na pessoa, humanista, de Carl Rogers, seria focar minhas respostas sempre naquilo que ela está sentindo quando ela me conta essa experiência. Naquilo que ela sentiu ao lidar com tudo aquilo. Né? Não é uma análise sobre aquilo, não é uma explicação sobre o que ela viveu, não é nenhum tipo de interpretação do que ela está me contando. Então, acima de tudo, a gentileza desse trabalho, né, envolve uma postura radicalmente compreensiva. E essa é uma diferença que eu vejo para a maioria das abordagens e que dá para nós uma segurança muito grande de estar entrando em terrenos traumáticos e delicados, como o que a Cris falou, sabe? O que pode, assim, machucar muita gente nesses trabalhos terapêuticos, seja com, né, psicoterapia, seja com constelações ou qualquer tipo de relação de ajuda, é o que a gente chama dentro da psicanálise de interpretações selvagens. Já ouviu esse termo? Selvagens não. Olha só, uau! Selvagem. Eu ouvi esse termo na faculdade, eu achei fantástico. Interpretação selvagem é aquela que quer impor um significado para a experiência do outro. Ah, Matheus, então não pode interpretar? De preferência, seja compreensivo. É assim que nós vamos ganhar terreno para poder criar vínculo e estabelecer uma relação de segurança para poder aprofundar, de preferência. Mas eu posso interpretar? Posso, e às vezes surge, olha, está me vindo algo aqui. Só que é sempre com um cuidado de quem checa com o outro se aquilo está de acordo com a experiência dele ou não. Então, a base da focalização, que surge dessa perspectiva centrada na pessoa, que também foi toda forjada dentro de processos acadêmicos, com Carl Rogers, ela é toda fundamentada em pesquisas, sabe, em artigos, e Carl Rogers ele trouxe algo que foi muito inusitado para o meio terapêutico da época, que era a capacidade, gente, de
ele abriu o setting terapêutico e falei, olha, eu vou mostrar para todo mundo o que eu faço aqui. E vou mostrar para o mundo inteiro como que eu atendo. E eu queria ver, falou para os psicanalistas, deixa eu ver como é que você faz também. E ele abriu câmera, gravação, com autorização dos clientes, é claro, com o intuito de promover conhecimento, de deixar acessível o trabalho. Ele se gravava atendendo, se filmava atendendo e mostrava para todo mundo, para mostrar, olha, aqui foi onde eu errei, olha, e aqui é onde eu acerto. Olha o que acontece com a sessão quando eu crio esse tipo de intervenção e relacionamento com o meu cliente. E a partir daí ele foi estabelecendo parâmetros de cuidado no relacionamento terapêutico. Isso é tão bonito, isso para mim, o Rogers, é o mestre do cuidado. A gente precisa dar a mão para ele, independente do que a gente for fazer. Eu vou fazer constelação? Vou, mas eu vou de mão dada com o Rogers e com o Gendlin, que segue a mesma perspectiva, que é esse cuidado terapêutico para que a gente não atropele o cliente nos processos dele, para que a gente não traga uma interpretação selvagem que é como um assassinato psicológico isso. Você mata uma pessoa psicologicamente, você causa dano psicológico. Tem muita terapia, gente, a pessoa não costuma falar disso com a clareza que eu acho que deveria. É um assunto delicado, mas nós vamos tocar nisso. Tem muita terapia que causa dano, que perturba, que cria dependência, que cria manipulações, por essa falta de noção de cuidado, de que um processo, acima de tudo, ele precisa ser não diretivo. Esse é um termo que Carl Rogers traz, que dá para nós uma referência de segurança, não diretividade. Não é o Mateus que vai dirigir o processo para onde eu acho que pode ser melhor. É o processo que tem sua direção própria, é o rio que sabe o caminho para o mar. E nem é o cliente também, porque ele também não sabe, mas eu confio, como a Cris falou, que tem um processo interno, que tem uma direção, que quer se soltar, que sabe aonde se fechou aqui dentro, aonde se congelou aqui dentro. E o corpo nos mostra exatamente todas essas marcas traumáticas, todas essas marcas de congelamento. E ele nos mostra também como soltar, porque esse processo sabe, esse processo tem a direção sábia, orgânica, sentida. Nós é que não sabemos oferecer a esse processo, às vezes, o espaço terapêutico necessário para que ele seja colocado em movimento. E é isso que um campo bem sustentado de constelação pode fazer, e é isso que uma relação bem presente de focalização pode fazer. Então, nós temos referências que às vezes ficaram perdidas até da comunidade psicológica, porque cada vez mais esse tipo de divisão dentro da psicologia mesmo tem sido menor. Eu tenho visto aqui em Belo Horizonte, em Minas, a comunidade de terapeutas humanistas diminuir muito. Aqui era um polo. Quando eu falo que a focalização foi aqui o berço no Brasil, é porque a comunidade centrada na pessoa, humanista, ligadas a Carl Rogers, também era muito forte aqui. Nós tivemos representantes aqui muito interessantes dessa perspectiva humanista, com uma força muito grande, e que isso tem se enfraquecido, tem se perdido. Então, eu acho uma oportunidade enorme poder estar aqui nesse espaço virtual, levantando de novo um referencial que fala, gente, temos aqui, sabe, parâmetros muito confiáveis de cuidado para poder unir. E tanto Carl Rogers, eu vou entrar na focalização agora, quanto o Gendlin, eles têm uma postura tão humanista que eles não quiseram oferecer esse conhecimento apenas para psicólogos. É muito sociável,
essa escuta humanista é muito sociável à focalização. Gendlin quis, e Rogers quis, que as pessoas soubessem desenvolver essa escuta sensível e humana. Ele quis que os enfermeiros soubessem fazer isso. Ele quis que os professores soubessem fazer isso. Porque isso é a salvação da humanidade. Eu costumo falar que a empatia é a salvação da humanidade. Isso não é para ficar só para o psicólogo, é para quem tem relação humana, é para quem vive em convivência, em relacionamento. Então, Gendlin, aprendendo esses parâmetros com Rogers, eles trabalharam juntos durante 11 anos, e aprendendo esses parâmetros, ele desenvolveu, então, mais um passo. Enquanto Rogers, ele fez pesquisas que estruturaram de uma forma muito clara qual que deva ser a postura ideal de um terapeuta para criar um relacionamento saudável e facilitador, que depois em outros momentos a gente pode falar mais disso, porque essa é a base da postura de um terapeuta que vai ter cuidado. Dito isso e dada essa base por aprendida, Gendlin começou a fazer uma outra pergunta. O que o cliente precisa fazer para o processo acontecer? Porque às vezes o terapeuta se coloca disponível, e quantas vezes vocês viram um campo de constelação disponível, mas aquilo não parece suficiente. Por quê? Existe uma abertura que é do cliente. A gente não vai fazer mágica, a gente não vai violentar o processo. Se a pessoa estiver fechada, não tem técnica que vá chegar lá e abrir, não é? É uma dança. É uma dança, é um convite para um passo. Ele dá um passo, eu convido o outro. Ele dá, e aí nós vamos aprendendo a arte de convidar delicadamente, a arte de envolver nessa dança. Isso é manejo terapêutico, isso é sensibilidade, mas precisa estar vindo das duas partes. E aí Gendlin fez uma pergunta para poder definir a criação da focalização, uma pergunta essencial que foi: o que fazem as pessoas quando elas melhoram? E o que fazem as pessoas, os clientes, quando elas não têm resultados em terapia? E ele descobriu, com uma margem de tudo pesquisas, documentários, sabe, gravações, ele foi percebendo, com uma margem de erro de 1 para 1000, que ele podia identificar nas 2 primeiras sessões se essa pessoa tinha uma perspectiva de melhora ou não. E essa percepção que ele foi anotando em cada sessão gravada e discutida com um agrupamento de cientistas, eles foram percebendo que as pessoas que melhoravam, elas chegavam para a terapia com uma facilidade maior de fazer esse contato com a experiência sentida. Ou seja, isso que a Cris falou, é permitir que essas águas se movam. Elas sabiam fazer isso de uma forma intuitiva, elas não fizeram uma escola, elas sabiam, elas nem sabiam que sabiam, elas nem sabiam que tinham esse trunfo que poderia proporcionar justamente uma melhora terapêutica. Essas pessoas, se os terapeutas não atrapalhassem elas melhoravam. Porque eu falo com meus alunos assim, gente, às vezes tudo que a gente precisa fazer é não Não atrapalhar, atrapalhar. Eu falo isso também. né? Porque a gente pode Muito bom. atrapalhar, dependendo da intervenção Sim. que a gente faz, a gente leva o cliente para um lugar todo racional e quebra o passo que estava se encaminhando para aquele Nossa, lugar estava sentido. indo, 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 aí a gente tira e vai para uma frase de solução que você acha que precisa ser, né, Quebra. direciona. Podemos atrapalhar. Então, Mateus, antes de você seguir aí, conta para o pessoal o que é isso que você, porque para nós é tão familiar, mas às vezes o pessoal não está acostumado com esse termo, quando você fala experiência sentida. Então, você está contando, né, a percepção que o Gendelin foi tendo de quando clientes em terapia tinham essa experiência sentida, como eles melhoravam mais rápido, e ele era capaz inclusive de perceber
que nas 2 primeiras sessões esse cliente teria sucesso na terapia, né, em relação a outros que não tinham essa experiência sentida. Agora, dá um exemplo para nós, para quem nunca ouviu falar desse termo, o que é uma experiência sentida? Então, Gendlin usa um outro termo que talvez ajude melhor, é um contato interno, é um contato com sentimentos, e ele começou a definir melhor o que é sentimento e o que é experiência. E aí, para poder definir experiência, ele trouxe para a cena o corpo. Então ele diz tudo que é significativo para a nossa realidade é sentido no corpo. E como assim o corpo saiu de cena dentro da psicologia? Saiu de cena. Houve uma exclusão do corpo. Então a focalização, ela traz um movimento de incluir o corpo como, eu gosto dessa frase, como o palco da experiência. Então, Lindo. é lindo, né? Essa frase, quando eu trouxe ela, eu falei, bom, essa frase ela pode ser um slogan aqui para focalização. O corpo é o palco da experiência. Ela não é aqui, né? Quando a gente fala de eu, nós colocamos a mão assim, é corpo, sabe? Então, esse contato sentido, ele começou a perceber que ele não acontece de qualquer maneira. Esse contato com o nosso sentir, no fundo é isso, gente. A gente pode falar sobre o sentimento ou falar em contato com ele, ou falar com sentimento. Agora, por exemplo, vocês estão escutando a Cris e me escutando. Qual a sensação de escutar a gente? Tem uma experiência acontecendo aí agora, sentida. Você consegue perceber? Se você estiver presente, porque às vezes você está aqui, mas está dirigindo, você está aqui, mas está fazendo um monte de outra coisa, aí nós perdemos a capacidade de percepção na medida em que a gente está dispersos. Mas quando a gente está presente, se você estiver realmente aqui com a gente, perceba que tem uma experiência sentida acontecendo agora, quando você me escuta, quando você escuta a Cris, quando você olha para nós, quando você escuta o tom da voz da Cris, o tom da minha voz, a vibração. Isso dá uma sensação, e às vezes eu preciso de um tempo para perceber. Então, vou falando com vocês e vou fazendo pausas para que vocês possam perceber. Então, uma pessoa aqui está dizendo, eu estou sentindo tudo tão poético. Então, poético foi a forma que você está simbolizando uma sensação de nos escutar. Qual a sensação no seu corpo que tá junto com essa palavra poética? Quando tudo parece poético, qual é a sensação que está presente? Uma pessoa diz, eu sinto uma paz. São sensações que elas estão sempre acontecendo. A experiência, ela é um fluxo psicológico. Ela é um fluxo de sensações, de pensamentos, de emoções. É um fluxo de vida. E que às vezes a gente é muito apressado em conceituar isso. Mas antes que a gente dê nome para isso, perceba que tem um movimento vivo no corpo. A maioria das pessoas que eu estou vendo aqui, elas estão já dando um significado, né? Já dando um nome. E eu estou querendo convidar vocês a dar um passinho um pouquinho para trás, que é a sensação. Né? Aí alguém trouxe, eu sinto uma vibração que relaxa. A Cris está falando, eu sinto um arrepio. E aí, desse arrepio, pode ser que a gente chegue nisso. Parece que eu estou sentindo poesia, que eu estou sentindo uma nutrição para minha alma, um alimento para a alma. Enfim, esse então é um exemplo prático aqui do que é a gente voltar a nossa atenção para o sentir. Gendlin definiu o conceito de experiência e começou a dizer que
o que Carl Rogers falava que era para apontar o sentimento, é só uma parte do que é experiência. Experiência é mais do que sentimento. Experiência inclui sensações que ainda não foram conceituadas na mente. E é com isso que a gente está trabalhando. A conceituação, ela faz parte da mudança terapêutica, que é a gente simbolizar a experiência, mas ela não precisa acontecer todas as vezes para o processo se mover. Mas faz parte do nosso desenvolvimento humano a simbolização do que está acontecendo, né? Isso que pede para soltar, nesse processo de soltura, isso também pede novas significações da realidade. E o que Gendlin descobriu que é genial, Gendlin é um gênio, é um gênio. Ele descobriu que o corpo, esse processo sentido que ele chama de corpo, porque a visão de corpo que ele tem é uma visão espiritual. Mesmo que ele não use esse termo como acadêmico, mas a Cris pontuou muito sensivelmente. É uma visão espiritual que diz, isso que a gente chama de corpo, esse processo sentido em nós, ele está conectado com o cosmos. Ele está em interação com toda a vida. E esse corpo, apareceu uma mãozinha aqui esquisita, pronto. E esse corpo, ele tem uma direção para nós. E ele sabe mais do que eu penso. Então, se eu puder deixar que ele traga a direção, nós vamos ter caminhos seguros. Então, na relação terapêutica, ele percebeu que o que ele precisava fazer era facilitar para as pessoas o acesso a essa experiência. E aí, então, criou-se a focalização. O que é a focalização? Uma via de acesso a essa experiência sentida, já que as pessoas que têm esse contato sentido, que têm essa via de acesso, elas têm resultados, elas têm movimentos, né, mais expressivos de melhora. E ele foi percebendo características que essas pessoas têm. Por exemplo, as pessoas que sabiam fazer esse contato sentido, elas tinham na fala delas momentos de pausa. Elas paravam, peraí, Matheus perguntou como que eu estou me sentindo aqui, escutando. Peraí. Me dá um negócio aqui no peito, parece um calor. Eu vou acompanhando algo que está vivo, que está aparecendo, né? Que está se movendo. Então, Gendlin vai dizer, o corpo, a genialidade dele é o corpo, esse processo sentido, por que ele é tão precioso? Ele é um gerador de novos significados para a realidade. Então, quando a Sandra pergunta, é preciso mesmo conceituar? É preciso trazer novas simbolizações para a vida. É preciso que a gente veja a vida com olhos de beleza. É preciso que eu me veja com olhos de amor. E para isso eu vou precisar ressignificar essa realidade que faz com que eu ainda veja a vida de uma forma pessimista e negativa, e faz com que eu ainda me veja de uma forma muito crítica e hostil. Quantas vezes a gente é hostil com a gente, críticos com a gente, se cobrando, se pressionando a ter que estar em outro lugar, sabe? Desonrando o lugar que eu estou agora, o maravilhoso lugar que eu estou agora, fruto de cada escolha que eu fiz no passado para estar aqui. Para isso eu preciso de novos olhares e novos significados. E o que ele descobriu é que o corpo é um gerador. Nós não vamos ter novos significados olhando apenas racionalmente, estudando textos, livros e palestras que falem dessa beleza.
Se isso não tiver internalizado, se isso não tiver assimilado, se isso não vier das entranhas da minha alma e do meu corpo sentido, não vai ser verdade, vai ser superficial. Na primeira crise desaba toda essa ideia de, né, de beleza, de bem, de espiritualidade que você possa ter. Desaba, porque ainda não está, sabe, internalizado. E o corpo é um internalizador desse processo da vida. Com as interações sentidas, ele vai gerando naturalmente. Surge, olha, Mateus, agora que eu estou vendo, eu nunca tinha visto a minha mãe desse lugar. Eu olho para ela e eu vejo agora a força dessa mulher, sabe, de ter conseguido sustentar a função dela para que eu tivesse aqui. Nossa, estou sentindo uma gratidão pela minha mãe que eu nunca senti. Estou sentindo uma gratidão pelo meu pai. Eu fiquei tanto tempo cobrando que ele tinha que ser aquilo para mim, né? Um amigo ideal que ele nunca foi, mas agora eu vejo que o que ele foi suficiente. Ele me deu tudo que eu precisava. Eu estou olhando para o meu pai com uma admiração agora. Nossa! E nesse momento, um novo significado surgiu. E disso vem tanta força de honrá-los, que eu estou honrando o masculino e o feminino em mim. É isso. Lindo, né? Então o Mateus ele vai falando e sentindo enquanto falando. E eu também Estou senti aqui. emocionado aqui. Também senti. Então, isso é uma experiência sentida, isso é uma fala sentida, né? Eu tô falando de algo e eu tô inteiro naquilo que eu tô falando, porque nós, durante muito tempo, fizemos esse divórcio entre o cognitivo, entre o pensar e o sentir. Então, quando a gente está falando de algo e o sentir vem acompanhado, vocês percebem como tem alma, né? Tem alma, tem sentimento, né? E então, numa constelação familiar, mas também pode ser dentro de uma sessão de terapia, quando nós iniciamos a constelação, e é assim que eu ensino aqui, né, para os alunos, e é assim que eu faço nas constelações, que inclusive elas são sempre transmitidas de forma híbrida e você pode assistir, né, sempre que você quiser, de qualquer lugar que você esteja, você pode participar de uma forma sentida, né, melhor do que assistir. Eu sempre pergunto para a pessoa, quando você se lembra do seu tema, qual é a sensação no seu corpo? E se a pessoa rapidamente responde e ela diz: "Eu me sinto triste". Então, é exatamente isso que o Mateus está, contando para nós, quando essa resposta ela vem rápida e ela está pronta, ela vem da sua cabeça, mesmo que você esteja falando de um sentimento, mas é um sentimento que você conhece, que você já sabe. E então você, se desconecta dessa presença que pode estar aí querendo te contar algo mais, algo que talvez você não conheça. E então, o próximo passo, né, ok, e então, é te convidar, é convidar o cliente a ir para um lugar de uma resposta que ele não tem pronta, mas que vai se construindo à Uhum. medida que ele vai se investigando, que é Essa exatamente interação. essa interação, que é exatamente o que acontece na constelação. Então, ali o que vai se mostrando é uma obra de arte que vai sendo construída momento a momento, e que se nós direcionarmos esta
obra, ela deixa de ser uma obra, né? Então, é uma realidade, como o Bert diz, isso é um conceito que vem da fenomenologia, que é assim, a verdade, ela vai se mostrando aos poucos, nunca de uma vez. Então, Uhum. assim, aos poucos, então Uhum. agora eu dou uma pincelada nesse quadro, sinto, percebo. Entra um novo representante, todo o campo se reorganiza, se reconfigura. E o que acontece dentro de você, afinal de contas, o que está acontecendo ali fora é o que está implícito, oculto dentro de você. Então aquilo vai, né, se mostrando, e todo o exercício do facilitador é não atrapalhar a obra de arte que está sendo manifestada ali a partir de todo esse sentir que não pôde acontecer em diferentes momentos e épocas dessa família, né? Então, aquilo vai acontecendo de uma forma silenciosa. Então, na prática, a gente vai usando a focalização dessa forma, né? Então, como é que esse tema reverbera no seu corpo? O que que acontece? Isso é um convite para o nosso cliente prestar atenção no corpo. Então, aquilo que estava aqui, agora vai precisar ser distribuído, ou seja, a consciência, né, vai seguir a energia que está ali no corpo, né? Então, aí ele vai começar a prestar atenção no corpo. E aí, naturalmente, o que ele vai trazer tem algo aqui no meu peito. Nossa, parece que é um aperto na minha barriga. A minha mão começa a suar frio. Nossa, meu pé parece, minha perna direita foi para um lugar, meu perna, e aí a gente começa a entrar no campo das sensações. Isso é entrar na alma, né? A gente vai entrando assim. E aí, a focalização, ela tem todo um método que vai nos ajudar a ficar expert nisso, mover a alma. E então essa live também é uma essa live com o Matheus também é um anúncio, né? É um anúncio desse curso que Matheus, então, estará dando aqui na minha comunidade para todos os consteladores. Se você não faz parte da comunidade, você também é nosso convidado, né? Mas qual que é a ideia? Que hoje, né, dia 21/3, nós estamos abrindo uma lista de interessados para um curso que Matheus dará, né? Um curso de focalização para, né, ampliar os conhecimentos e também a sabedoria corporal do terapeuta constelador, do terapeuta em geral. Agora, esse curso que o Matheus vai dar aqui para nós, ele vai seguir esse mesmo modelo do curso de manejo de trauma que nós temos aqui. Inclusive, hoje à tarde tem aula, né, pessoal? Aula 2 do curso de manejo, porque nós percebemos que, né, e queremos tomar esse cuidado aqui na nossa escola, aqui com os nossos consteladores, esse cuidado para não retraumatizar, né? Então, nós criamos esse curso, que é um curso curto, né? Um curso curto, mas que ele te dá toda a informação necessária para que você possa manejar um trauma no momento em que ele aparece numa sessão, no momento em que ele aparece numa constelação, que na verdade, se você vai focalizando toda a sessão de constelação, ocorrerá liberação de traumas e muitos traumas de uma vez, inclusive. Né? São muitos traumas sendo liberados. Então, o nosso constelador aqui, ele precisa ser um bom, precisa orquestrar bem traumas, né? Porque quanto mais você move a alma e mais você vai para as profundezas, mais virão traumas, né? Então, a gente criou esse curso para ajudar nesse sentido.
Agora a gente sentiu, né, que a focalização vai compor com o nosso curso de manejo de trauma e vai trazer então toda essa percepção sentida. Então, o Matheus, ele criou um curso aqui para a nossa comunidade, que é um curso curto, diferente da formação que ele dá lá no instituto dele, né, na oficina da alma, aonde você vai se formar focalizador. Então, a focalização não será apenas um recurso, mas você terá toda a expertise para se tornar, né, um focalizador. Assim como no trauma, se você quiser ser um especialista em tratar trauma, então aí você vai fazer uma formação mais longa, né, para aprender a tratar trauma, né? Então aqui o nosso curso é um curso de manejo de trauma, e aí o nosso curso de focalização também será um curso que te dará recursos, né, os recursos necessários para você fazer a sua autofocalização, para que você também possa aprofundar de uma forma segura as suas constelações familiares, tá? Então, para você se cadastrar, o link, ele tá na bio, para o pessoal aqui do Instagram, tá? E aqui no chat, a gente vai colocar também o link, tá? Para você se cadastrar. E também, ao você se cadastrar, você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde você terá as informações as informações sobre a abertura das inscrições desse curso, tá? Que inclusive começa logo logo, tá? Na próxima sexta, dia 28/3, nós teremos a nossa primeira aula com o Matheus sobre focalização, tá? Então essa live também é para anunciar esta maravilhosa novidade. Eu estou muito contente porque eu sempre quis, né, que os meus alunos pudessem aprofundar mais na focalização. O Matheus, ele já dá aqui, ele tem um workshop gravado, então todos os meus alunos, quando eles entram para a formação, eles já recebem esse workshop que o Matheus deu, então todo mundo aqui da comunidade conhece o Matheus por conta disso, e nesse workshop ele dá uma pequena pincelada na focalização, né? Mas agora a gente vai mais do que uma pincelada, vamos dar mais algumas pinceladas, né? Através desse curso, e eu sinto que os meus alunos que fizerem essa formação, ou qualquer constelador que faça essa constelação, essa formação, ou qualquer terapeuta que faça essa formação, com certeza se tornará, né, um terapeuta, um constelador mais acolhedor, né, Uhum. mais cuidadoso, Cuidadoso. mais refinado nos movimentos da alma, né, e poderá garantir esse ambiente seguro que nós aprendemos, inclusive no curso de manejo de trauma, absolutamente fundamental e necessário para que o cliente possa sentir que aqui dá para eu entrar naquele núcleo de dor que eu morro de medo. Porque se nós não criarmos essas condições seguras, ninguém vai se vulnerabilizar e se abrir, né, num lugar onde está sentindo que, né, então, inclusive isso é importante, porque depois, sabe, Matheus, o pessoal fica morrendo de medo e fala assim, ai meu Deus, eu vou retraumatizar, né? Não é assim, né, gente, nós temos aí uma senso-percepção, que eu queria que o Matheus falasse disso, essa senso-percepção que é natural, todo mundo nasce com senso-percepção. Então, se a gente se entrega na mão de alguém que vai nos retraumatizar, isso já está falando do próprio trauma.
do próprio trauma que vai buscar um retraumatizador, né? Então, isso só vai servir para que a gente fale, olha, que parte minha que foi buscar isso, com certeza não foi só a parte sábia, né? Mas, assim, essa senso-percepção que o tempo todo nós usamos nas constelações, e que é esse senso em nós que sabe, e a gente vai aprender a acionar melhor, não é, Matheus, também num trabalho de focalização. Então, eu já dei aqui as informações que eu precisava dar para o pessoal. O link, o Jorge colocou aqui para nós, eu não vi o link aqui, o link no nosso grupo, aqui no chat. Jorge, coloca de novo que eu acho que eu não vi, tá? Enquanto isso, eu queria que o Matheus complementasse alguma coisa aqui da minha fala, mas também contasse um pouco dessa senso-percepção que acontece, inclusive, com os representantes numa constelação. É por conta dessa senso-percepção, que também não é nenhuma mágica e não é nenhum poder extrasensorial, que nós conseguimos captar o que está acontecendo ali, né, naquele campo. Sim. Cris, você também tocou em pontos. Conversar com você é muito legal, porque a gente vai trazendo coisas que vão abrindo caminhos para o outro falar, né? E você tocou em tantos pontos, mas nesse ponto específico, eu poderia dizer que o que a gente vai aprendendo nessas formas de cuidado, principalmente ligada à senso-percepção, é como não avançar sinais. A retraumatização não acontece à toa, ela acontece quando a gente avança sinais, sabe? Focalização, gente, ela é uma faculdade humana, ela é um processo humano. Todo mundo, para ser humano, tem essa capacidade de criar contato com a nossa experiência sentida. A gente nunca aprendeu a ter tanta consciência sobre esse processo, a entender que esse processo ele é um ativador de mudanças, ele é um gerador de novos significados, e que o corpo sentido tem uma tecnologia de transformação incrível que pode nos auxiliar terapeuticamente. Mas não sei se você sabe, Cris, o Gênero também desenvolveu um trabalho que chama Pensando pela Borda, Think of the Edge, que diz como que a gente pode usar desse contato com o corpo sentido para poder escrever teses científicas, artigos científicos, sabe? Como que a gente pode acionar o nosso poder criativo a partir desses contatos, para poder, inclusive, escrever artigos científicos, ou seja, toda a nossa vida humana, nossa interação humana passa por esse contato, só que a gente não tem muita consciência. Quando eu fiz a pergunta do que vocês estavam sentindo ao nos escutar, vocês já estavam sentindo tudo aquilo. Só que vocês não estavam percebendo, porque a gente não está acostumado a dar essa atenção, né? Então, a focalização ela é uma chamada de atenção que vai ampliando uma capacidade mais minuciosa de perceber esses movimentos sentidos. E quando a gente aprende a fazer isso e confia nisso, nós vamos também guiar nossas relações por isso. Por exemplo, como é que você está fazendo uma visita na casa de alguém, como é que você sabe a hora de ir embora? Tem muita gente que não sabe, né? Que não sabe por quê? Não tem noção, ela não está percebendo os pequenos sinais que estão Adorei! aparecendo É quando a ali. gente chama da pessoa sem noção, gente, é a pessoa sem Tem noção. senso-percepção. Cris, nosso próximo curso vai ser um curso de senso de noção. Adorei! Será que isso é ensinável? Será que a gente pode vender isso, Cris? Ah, que ótimo! Muito Um bom. curso de senso de noção, Senso de noção. Amei. né? Quem vai fazer, gente? Tem gente que não tem, e a gente, quando tem, a gente sempre pode melhorar um pouco mais em algumas áreas. Você tem o senso de noção para desenvolver um trato, uma relação terapêutica? Se você tiver senso de noção, você nunca vai retraumatizar ninguém. Ao mesmo tempo, ontem uma aluna perguntou isso, eu respondi, gente, tem coisas que são inevitáveis, né?
porque às vezes a pessoa vai voltar para aquele lugar, independente do que você faça, e aí o que nós vamos aprender a fazer é como receber o que chega com cuidado. Mas nós precisamos também desmistificar um pouco desse terror, né, para que a gente Isso, possa relaxar um pouco e confiar que a gente é capaz de desenvolver esse senso de noção, essa compreensão empática do momento real, para que a gente saiba, né, a hora de dar um passinho para trás nesse trabalho terapêutico, de não forçar o outro a ir para lugares que ele não está pronto, né? E a hora de ir embora, quando você está visitando alguém, eu fui visitar uma amiga e teve uma hora que eu vi ele falando, pois é, amanhã cedo eu tenho que ir em tal lugar e tudo. Eu, sim, eu acho que já está até tarde, eu acho que a gente pode. Foi um sinal, né? uhum, Que ele já estava uhum. pensando na hora que ele tinha que acordar amanhã cedo. Ou a pessoa, boceja, pronto, não É, precisou falar nada. aí você pode confirmar, você está cansado? Tô, eu também estou um pouco. Então, amanhã a gente continua, depois outro dia eu volto. Senso de noção. Ô Matheus, fala aí, fala um pouquinho mais sobre isso, por exemplo, teve uma cliente não, uma seguidora que me escreveu no direct e falou assim: "Ah, eu já tinha feito um 2 ou 3 constelações, mas ok, encerrou a constelação, acabou, não aconteceu nada, né. Agora eu fiz uma constelação e eu fiquei com um pensamento ali intruso, não parava de pensar naquilo e aquilo ficou me incomodando. Então, isso foi uma retraumatização?" Então, tem tanta também, É, tanta confusão com isso. confusão, né, Cris? Então, fala pra gente assim, Eu não acho inclusive que. Eu do acho que isso, lado do cliente, porque você falou assim: se você tiver um pouco de noção, aham. você não vai retraumatizar. Agora, também fala um pouquinho do lado do cliente, se você também tiver um pouco de noção, você não vai se abrir para uma retraumatização. Tem casos e casos, claro, mas assim, sabe, desmistificar um pouco esse medo que também o profissional e também o cliente, e que aí qualquer coisa, inclusive ficar pensando naquilo, né, ou sair com um certo desconforto de uma constelação, né, isso é uma retraumatização? Pois é, eu acho bom tocar nesses assuntos, e a minha visão sobre isso é o seguinte: quando eu me abro para um contato sentido numa relação, por melhor que ela seja, pode ser que a gente não conseguiu encontrar caminhos que sejam, que tenham sido suficientes naquele espaço de tempo que a gente esteve juntos. Porque às vezes, se eu tivesse mais tempo juntos, se a gente ficasse numa sessão de 2 horas, a gente poderia encontrar. Mas às vezes nós temos um tempo definido para uma sessão. E naquele tempo definido, o que foi possível caminhar aqui dentro foi até esse ponto. Porque aqui eu fui me abrindo, fui soltando o freio de mão, foi até esse ponto. Mas esse ponto que eu me abri para fazer contato, não foi uma abertura tão plena, de forma que eu pudesse desfrutar do alívio total naquele encontro. Quando isso acontece, a focalização é a melhor medida. Quando isso acontece numa constelação, que a gente vive aquela constelação onde os movimentos. A gente sai dali, todo mundo pleno, os representantes, o constelador, né, o cliente, todo mundo pleno, são os melhores. Mas às vezes não é possível, seja porque o terapeuta não está sendo muito habilidoso em abrir caminhos para que isso seja possível, ou seja porque o cliente mesmo ele ainda está se abrindo aos pouquinhos. Sabe aquele carro que vai andando assim, gente, ó, trancado, né, ele com freio de mão puxado? A gente recebe Uhum. cliente que vai andando assim. A gente vai explicar isso aqui na abordagem humanista com uma escala experiencial. Ou seja, nós temos níveis de desenvolvimento, de abertura para essa experiência sentida. Nos níveis mais baixos dessa escala experiencial de abertura para o contato sentido, a pessoa ela vai travada demais, ela vai andando e travando. Aí o benefício que ela vai ter daquele contato não vai ser pleno, né? Isso vai ser aos poucos. Então,
ao contactar com um assunto que é difícil, como ela não abriu tudo para poder permitir que esse processo mova plenamente, ela vai sair dali com desconforto. Ela vai sair dali, ou seja, com o processo ainda buscando caminhos para se soltar, buscando caminhos para continuar se sentindo de alguma forma, porque ali naquele curto e limitado espaço de tempo, não foi possível que a gente tivesse todas as condições para o alívio ser pleno. Então, nós vamos ir interrompendo devagar, nós vamos ir despedindo devagar, em vez de interromper, você, olha, preciso sair, interrompendo, mas essa pessoa ainda vai sair dali com o processo ainda borbulhando, e aí a vida é que vai continuar, né, o trabalho. Às vezes ela chega, vai para casa, fica angustiada, aí à noite ela vai ver um Netflix, um filminho. Quando ela vê o filminho, aparece uma cena que a mãe despede da filha, ela desaba. Desaba. Aí nesse desabar, ela fez o movimento que não conseguiu completar na sessão. Eu gosto de falar que a vida é a melhor terapeuta. Cris, falando em tempo, em limites e horário, eu tenho que levar minha filha na escola. Então, eu deixo vocês agora, e muito feliz pela interação que a gente criou, eu e você, e pela interação que a gente criou com as pessoas aqui. Eu me despeço e espero vocês nesse curso que vai ser massa. Para mim é uma enorme alegria, uma enorme honra estar sendo incluído na sua comunidade, porque eu sei da seriedade do seu trabalho e nós vamos fazer coisa boa juntos, já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Que Obrigado. delícia, vai levar a filhota na escola. Você Isso. ainda está com esmalte na unha ou não? Tem um pouquinho ainda, gente, olha aqui. Do carnaval, eu fui no salão dela, ela fez essas 3. Eu adorei, eu vi seu stories ontem, você contando da unha que ela pintou e das historinhas que você conta antes de dormir. Ai, que delícia, É Matheus, bom você deve demais. ser um excelente pai. Então, vai lá com a sua filha. Vou. Pessoal, gratidão, gratidão, Matheus, por estar aqui com a gente. E Obrigado. a todos os nossos alunos, muitos estavam aguardando esse curso há tempos, então chegou, pessoal. Matheus chegou mais perto aqui, Vejo vocês lá. então é isso. Obrigada, querido. Obrigado. Beijo. Beijo. Beijo, pessoal.